2 horas e 34 minutos. Vamos saber das novidades em relação ao controle da pandemia aqui em São Paulo, gerenciamento, os efeitos. Quem acompanhou a coletiva de hoje foi a Nani Cox. Nani, com você, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, Denise, o Instituto Butantan quer uma sinalização do Ministério da Saúde até o final desta semana a respeito daquele lote adicional de 54 milhões de doses da Coronavac que ficou ali pendente de uma nova sinalização aí do Ministério da Saúde. Se não tiver, então, essa resposta da pasta, o Instituto Butantan já voltaria a fazer os acordos com outros países, começando pela Argentina. Então, já firmaria esse acordo para o fornecimento de doses da Coronavac para outros países já a partir da semana que vem. De acordo com o presidente do Instituto, Dimas Covas, ele explicou que os países têm pressionado sobre o cronograma de entrega dessas doses e, portanto, ele precisa dar uma resposta, mas que, obviamente, a preferência seria do Ministério da Saúde, mas ainda falta aí essa sinalização da pasta. Eles enviaram um ofício para o Ministério da Saúde na sexta-feira passada, pedindo, de fato, essa sinalização, mas há um certo prazo. De acordo com Dimas Covas, essa falta de resposta preocupa, porque está na hora de decidir. Se demorar muito para ter essa resposta, ele tem medo de não conseguir ampliar esse número e fazer essa entrega. Com esse primeiro carregamento, então, ele entrega até abril 46 milhões de doses da Coronavac, já para a imunização aqui dos brasileiros, que faz parte do Plano Nacional de Imunização. Com o carregamento adicional, eles conseguiriam atender mais pessoas até o meio do ano. Ele disse que o tempo é fundamental, né, que todos os países com os quais o Butantan assumiu essa obrigação de fornecimento de doses têm pressionado, então, por resposta. Seriam 40 milhões de doses para esses países vizinhos, né? São Uruguai, Paraguai, Peru e Argentina, além de outros países, mas começaria já, então, esses acordos aí pela Argentina. O Dimas Covas também disse que essa questão de matéria-prima, depois de um grande imbróglio, né, envolvendo a liberação do governo chinês da matéria-prima da Coronavac, ele coloca aí como resolvido, né, com essa chegada que está prevista agora para o dia 3 de fevereiro. Então, tendo isso em perspectiva, ele acredita que a produção vai prosseguir em ritmo acelerado para respeitar esse compromisso que foi assumido com o Ministério da Saúde, e ainda diz que tem a possibilidade de antecipar a entrega. A gente já disse aqui que leva cerca de 20 dias entre receber esses insumos, fazer todo o processamento, envasamento e já colocar disponível para uso do Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Dória, lamentou essa demora numa resposta do Ministério da Saúde, fez críticas à pasta, dizendo que o distanciamento é muito triste, né? Esse distanciamento entre o que o Ministério deveria agir e a resposta que ele tem dado é muito lamentável. Ele diz também, ele menciona aquele carregamento de 2 milhões de doses da AstraZeneca e fala que não é suficiente para atender a população e que o governo federal precisa de mais vacinas, né? Não só, inclusive, a da Oxford e Fiocruz, e nem da Coronavac e Instituto Butantan, mas outras vacinas além dessas duas. Também foi discutido o aumento do intervalo, né, entre a primeira e a segunda dose. Inicialmente, o Butantan trabalhava aí com 14 dias entre a primeira e a segunda dose, mas eles já mostraram que com um intervalo de 28 dias, a eficácia é ainda maior da vacina. Então, pode ser ampliada para 28 dias, e o que eles explicaram aqui é que esse intervalo de 14 a 28 foi trabalhado justamente pela pressa para conseguir concluir esses estudos o mais rápido possível e ter uma resposta à população, uma resposta à pandemia. Então, o que eles dizem é que há evidências dessa vacina de que poderia ainda aumentar a eficácia num intervalo maior, né, de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. Então, eles defendem isso. O governo de São Paulo deve enviar hoje um pedido para que o Ministério considere passar essa recomendação para todos o Plano Nacional de Imunização, para que isso seja incorporado ao PNI, né, esse aumento do intervalo entre a primeira e a segunda dose. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência aqui do Estado, Paulo Menezes, os conhecimentos prévios em vacinas semelhantes à Coronavac, então, dão esse embasamento científico suficiente para aumentar as doses. Ele disse e completou, inclusive, que esse aumento maior vai ser estudado agora na fase 3, que continua fase 3 dos estudos da Coronavac. Denise.
Agora é uma situação complicada, né? Que o Brasil, São Paulo em particular, não tem certeza do cronograma de vacinação por essa questão da chegada de insumos e há uma preocupação com o compromisso assumido com outros países, sendo que o Brasil não tem autonomia ainda, né, Nani? Continuamos convivendo com uma piora da pandemia, com números preocupantes, inclusive aqui no estado de São Paulo. Eles pretendem reformular esse fornecimento? Houve mais informações? Porque a grande preocupação é a chegada de insumos para a produção e atendimento do programa de vacinação local. Reformulação não existe, não. Eles não tocaram nesse assunto. O que eles reforçam é justamente ampliar a quantidade de vacinas que estariam no Plano Nacional de Imunização. A gente lembra que, apesar do Estado estar seguindo o Plano Nacional, ainda tem algumas questões que foram incorporadas, por exemplo, a vacinação de quilombolas, que foi retirada do PNI, mas continuou sendo feita aqui no Estado após uma determinação do governador João Dória. Não tem aí um plano de reformulação, eles continuam vacinando dentro do prioritário, que seria idosos e profissionais da saúde. Eles estão ainda priorizando, justamente pela pouca quantidade de dose de vacinas suficiente aqui para o Estado. Mas não há uma sinalização de reformulação do plano, Denise. E qual o balanço oficial de casos, Dani? Vamos lá, no total a gente tem 1.731.294 casos confirmados de coronavírus e o estado chegou a 52.170 óbitos. Por enquanto, a ocupação de leitos de UTI aqui no estado está em 70,9% e na Grande São Paulo esse número está em 70,7%. No total, são 5.957 pacientes infectados e internados em leitos de UTI e 7.303 em leitos de enfermaria. A gente também tem aqui o vacinômetro que alguns governos estão chamando aí essa quantidade de pessoas imunizadas. Então, o vacinômetro aqui do estado está em 212.073 trabalhadores da linha de frente que foram imunizados. E como você disse, tem uma preocupação muito grande, né, a respeito desse avanço da pandemia aqui no estado. Tem alguns municípios que estão na fase vermelha que não estão respeitando. A gente teve aí uma questão recente envolvendo o município de Bauru, o promotor de saúde pública lá de Bauru também, que fez algumas declarações aí a respeito do Plano São Paulo, dizendo que era um plano enganoso, e o governo de São Paulo respondeu a essas críticas, né? O coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele disse que se sentiu agredido, né? Que o centro, ele disse em nome do centro aqui, ele disse que eles se sentiram agredidos pela fala do promotor e que ele até deu alguns dados aqui em relação à região, né? Foi um aumento de 6,2% da oferta de leitos de UTI lá na região e, mesmo assim, a ocupação subiu aí de 84% para 86% da ocupação de leitos de UTI. Então, ele até fala que talvez o promotor que deu essa declaração não saiba que a cada 3 pessoas que vão para a UTI, uma morre independentemente de oferta de leitos. Então, a questão é evitar a transmissão e não necessariamente e não somente, né, a internação, que a transmissão ela precisa ser evitada. E aí ele disse que ele nunca esperou, não poderia nunca esperar ver um promotor de saúde pública se posicionar dessa forma e se colocar como um promotor da doença. Lembrando que a próxima reclassificação aqui do Plano de São Paulo está marcada para o dia 5 de fevereiro, mas como em outras ocasiões, o governo de São Paulo não descarta novas modificações nas regras que já estão em vigência a qualquer momento, se assim for necessário, devido aos números, devido a algum aumento repentino, eventuais aumentos repentinos aqui nos números do estado. Denise. E, Nani, eles também deram mais informações em relação ao retorno às aulas, né? É isso, Denise. Eles suspenderam aí esse retorno que seria obrigatório de crianças, de alunos que iriam presencialmente na fase vermelha e laranja. Eles fizeram essa suspensão na semana passada e agora eles anunciaram que vão ter as escolas abertas para que os alunos possam se alimentar. Então, que eles possam ir às escolas e se alimentar com a merenda. Tinha um programa chamado Merenda em Casa, em que os alunos teriam teriam acesso a alimentos por meio desse programa, mas acabou no dia 31 de dezembro. Então, com a volta, o governo vai ofertar essa alimentação mesmo para os alunos que não tenham uma atividade presencial, uma atividade pedagógica presencial. O que ele explicou é que está refazendo esses contratos com merendeiras, com o transporte também, e as crianças poderão ir às unidades para ter a merenda mesmo em dias que não tenham essas atividades presenciais. Obviamente que os alunos
alunos que tiverem atividades presenciais também poderão se alimentar normalmente, né? Esse programa deve beneficiar cerca de 770 mil estudantes da rede pública que são mais vulneráveis, que estão numa situação maior de vulnerabilidade. De acordo com o secretário de Educação aqui do estado, Rocieli Soares, são cerca de 70% a 75% dos estudantes que, de fato, precisam muito dessa alimentação que é feita nas escolas. Então, mesmo em situações normais, são 70% a 75% dos estudantes que dependem dessa alimentação para conseguir, dependem da merenda para conseguir se alimentar num dia. Então, ele disse que o sistema não está fechado, que vai receber todo mundo, mas que vai priorizar aqueles que são mais vulneráveis a partir do cadastro único e do Bolsa Família. Então, ele conseguiria ver a partir desses dois programas, né, quais seriam aí os mais vulneráveis. Então, os alunos que tiverem interesse em fazer parte desse programa, em conseguir, em poder ir para a escola para se alimentar, devem fazer a manifestação no site aqui do estado, e os que não conseguirem acessar esse sistema podem procurar uma unidade para conseguir, para que os profissionais ajudem nessa manifestação aí de interesse, né? Em preencher uma ficha e dar esse auxílio para que os alunos consigam fazer esse acesso. As escolas estarão abertas a partir do dia 1º, mas o início das aulas, a gente lembra, vai ser só no dia 8 de fevereiro, Denise. É isso, Nani. Vamos continuar acompanhando toda a situação aqui de São Paulo e de vacina. E, na verdade, a centralização da vacinação parte é de São Paulo mesmo, que o Brasil tem dependência quase total, por enquanto, de Coronavac. Tem a lote que chegou da Índia, mas são apenas 2 milhões de doses, e toda a aceleração, pelo menos por enquanto, até que haja produção pela Fiocruz, vai depender mesmo de Coronavac. É isso, Nani. Muito obrigada. Uma boa tarde.